estudos da trajetória ótima da carga interna. Convidamos para a apresentação deste projeto a engenheira Carolina Formentini. Tudo bem? Olá. Como é o nome dele que vai fazer também? Para a apresentação aqui do projeto, nós temos a Carolina Formentini, acompanhada do Jorge Aragão, da Vale Metais Básicos. Fiquem à vontade. Passador, frente, trás, laser. Frente, trás, laser. Tempo e eu vou pegar o microfone para vocês. Eu vou ficar do lado de lá. Eu vou pegar o microfone para vocês. Bom dia a todos. Eu me chamo Carolina, sou engenheira de operação, né, da Mina do Sossego, localizada em Canaã dos Carajás. Hoje a gente trouxe esse projeto, né, que foi uma otimização da produtividade, né, do nosso moinho SAG, visando na melhoria da trajetória da bola, né, dos nossos corpos moedores, da carga interna. Eu estou aqui com o meu companheiro, né, o George, que a gente vai fazer essa apresentação, mas tem mais uns integrantes aqui do nosso grupo, que é o Davidson, está aí, o Enoque, o Marlon também, e o Giovan, que não pôde estar. Bom, pessoal, bom dia. George falando aqui com vocês, Usina do Sossego, Canaã dos Carajás, Pará. Vamos fazer uma breve contextualização antes de adentrarmos no nosso estudo. Vamos conversar sobre alguns tópicos. Por favor, pode passar, Carol. Então, primeiramente, vamos falar onde se encontra a nossa usina, né? Nossa usina está lá no estado do Pará, na cidade de Canaã dos Carajás. Nós temos lá na usina um único estágio de britagem, e logo após esse estágio de britagem, nós temos uma moagem SAG, seguida de uma rebritagem de pebbles, com uma moagem de bolas. Para quê? Para reduzir a partícula, para liberar o nosso mineral de interesse, que é a calcopirita, para ser concentrada nas etapas subsequentes. Vamos falar só um pouco como é que acontece essa fragmentação no moinho, né? O moinho, ele em movimento gera energia. Essa energia, ela é passada para os corpos moedores e, consequentemente, os corpos moedores passam essa energia para as partículas. Porém, nós temos que controlar algumas variáveis dentro do moinho. Quais são essas variáveis? A velocidade do moinho, que é a rotação. Nós temos também que ficar de olho na geometria dos revestimentos, né? Assim como também nós temos que ficar de olho no grau de enchimento do moinho, porque são essas variáveis que vão determinar a intensidade e a frequência de contato entre corpo moedor e partícula. E vamos agora falar um pouquinho do nosso moinho SAG. Nosso moinho SAG é de um dos nossos parceiros, que provavelmente deve estar aqui, é um moinho Metso, de 38 pés. Né? Ele tem uma taxa de projeto de 1.841 toneladas. E esse moinho tem 2 cilindros, né? Ele é bipartido, ele tem 60 placas em cada cilindro. Isso aqui é muito importante de entendermos para adentrarmos nos estudos. Cada anel tem 60 placas. Nós temos 30 placas altas e 30 placas baixas. Aí, no próximo slide, para ficar de melhor entendimento, você consegue ver aí os 2 anéis do moinho com essas placas ilustrativamente. Mas vale a pena aqui também ressaltar, para que possamos entender o nosso estudo, essas placas altas, elas são reutilizadas. Por quê? Porque elas entram no moinho com 525 milímetros. Porém, ela ainda tem espessura suficiente para ser reutilizada durante uma campanha. Então, quando ela chega a 220 milímetros, nós reutilizamos elas como placas baixas, ou seja, ela entra com 525, quando chega com 220, ela vira
placa baixa. Ou seja, a condição ideal para o nosso processo de moagem é uma altura entre uma placa alta e uma placa baixa. Essa altura tem que ser 305 milímetros. Porém, já adentrando no estudo, por estratégia do negócio, em novembro de 23, decidiu-se antecipar a troca dessas placas. Então, essas placas baixas, essas placas altas, elas não foram reutilizadas mais com 220 milímetros. Elas agora viraram baixas com 290. Ou seja, então, agora dentro do moinho, ao invés de eu ter uma placa alta com 525 e outra com 220, agora não. Agora eu tenho uma placa alta com 525 de espessura e eu tenho uma placa baixa com 290. Ou seja, a minha altura entre uma placa alta e uma placa baixa, que teria que ser 305 milímetros, agora está 235, ou seja, eu diminuí essa amplitude, e com isso, o meu volume de material entre uma placa alta e uma placa baixa diminuiu. E se vocês forem no próximo slide, nesse gráfico de relação entre espessura e altura, na condição ideal, quando a altura entre minha placa alta e baixa, ela é 305 milímetros, a minha relação de espessura e altura, ó, vamos lá no eixo horizontal, dá em torno de 3,5. Então, se nós subirmos ali, ó, em 3,5, vamos traçar uma reta vertical virtual. Então, a gente vai ver aqui, ó, no eixo Y, a potência consumida do lado esquerdo aqui, a potência consumida pelo moinho, que vai dar em torno de 4,5 kWh, e se nós subirmos ainda mais essa reta, ainda no eixo Y, porém do lado direito, está a minha capacidade do moinho, na condição ideal. E aí agora, como a gente antecipou a troca dos revestimentos, a minha relação de espessura e altura mudou. Deslocou, saiu de 3,5 para 2,9, desloca agora no eixo Y, para 2,9. Olha o que estava acontecendo. Se nós subirmos essa mesma reta vertical e vermos a potência do moinho, eu estou consumindo mais potência, né? Está quase em 2,9, minha potência está quase em 5 kW, olha lá, por hora. E se você subir ainda mais essa reta vertical e ver a produtividade, nós estávamos perdendo produtividade, ou seja, com essa antecipação da troca dos revestimentos, eu diminuí a minha amplitude entre uma placa alta e uma placa baixa, estou consumindo mais potência e perdi o meu poder de diminuição. E agora? O que iríamos fazer? A Carolina vai explicar o que foi feito. Pessoal, então, trazendo aqui a parte de metodologia que a gente utilizou para esse estudo, né, a gente fez várias simulações, né, usando o simulador aí da Molycop Tools, né, e aqui a gente trouxe, né, para exemplificar tudo o que foi feito e para ficar de uma forma mais entendível, né, 3 cenários. A gente dividiu esses cenários, né, mostrando a questão da condição do revestimento, né, entre as placas, a amplitude entre as placas, e também a rotação do moinho, que foi o nosso principal parâmetro de estudo. Então, falando especificamente de cada cenário, né, aqui no cenário 1, a gente traz a condição ideal. Né? Essa condição ideal é a condição que a gente chama de como ideal, que é o quê? Como o Jorge explicou, né, a gente faz essa reciclagem de placas. Né? Então, uma placa alta, que ela entra com 525 milímetros, ela precisa entrar na campanha com 220 milímetros. Né? Então, assim, bem desgastada, a gente consegue ter uma amplitude entre placa baixa e placa alta bem melhor para comportar os nossos corpos moedores. Né? Então, essa é o que a gente chama de condição ideal. Para isso, a gente fez o quê? Simulou a nossa máxima velocidade que a gente trabalhava até então. Né? A gente trabalhava lá de 3 a 9,9 RPM. Então, para essa simulação, a gente utilizou 9,9 RPM. Né? Então, aqui a gente consegue ver que, com o cenário ideal, a gente tem uma boa trajetória da bola. Né? A gente vê que a bola, os corpos moedores estão sendo lançados exatamente no pé da carga, que é onde a gente quer que ele deva ser projetado.
Além disso, né, com essa espessura, a gente colocou dentro do simulador, né, qual que ficou essa amplitude, que ficou em 305 milímetros, e a gente tem uma redução aí, né, do diâmetro efetivo. Né? Lembrando que o nosso diâmetro do moinho, né, total é 38 pés, então a gente faz essa retirada do revestimento. O próximo cenário, a gente trouxe o quê? A condição atual, até então, que era o quê? Com essa antecipação, em vez da gente entrar na campanha com placa baixa em 220 milímetros, elas entraram com 290 milímetros, ou seja, maior do que deveria entrar. Com esse revestimento maior do que deveria entrar, eu tenho uma redução nessa amplitude entre placas baixas e placa alta. E essa redução foi de 305 para 235 milímetros. E aí também eu tenho uma modificação no meu diâmetro interno, né, que ele também reduziu, ele foi para 10,8, e a gente, mais uma vez, utilizou a nossa rotação padrão, a nossa velocidade padrão, que é 9,9. E, com isso, o que a gente percebeu? Lembra lá da situação atual, que a gente tinha os corpos moedores sendo projetados exatamente aqui no pé da carga? Agora, a gente deslocou ele. Ele está antes do pé da carga. Com isso, eu perco muito em cominuição. O próximo cenário aqui, o que a gente fez? A gente fez várias simulações, né, claro que garantindo o nosso projeto, que é trabalhar com uma rotação em até 81% da nossa velocidade crítica. Né? Então, a gente simulou vários cenários de rotação, e a rotação que mais deu resultado foi a de 10,1. Né? Ela obedece, né, o nosso parâmetro em relação à velocidade crítica, ela ficou em 79% da velocidade crítica, e considerando essa condição que a gente tinha de revestimento, porque o que acontecia? O que eu podia fazer? Parar todo o moinho, né, parar o circuito de moagem e trocar o revestimento, que a gente tem revestimento baixo para entrar na campanha. Só que, imagina, seriam mais 3 horas de parada. Então, com isso, a gente fez essa simulação e viu que, no simulador, né, a gente tem uma boa trajetória da bola. Né? Ela está sendo lançada aqui exatamente no pé da carga. Então, a gente fez alguns testes em campo. Né? Hoje, a gente não tem ouvido eletrônico, impactômetro no SAG. Né? Então, a gente precisa ainda estar em campo. Então, a gente fez uma campanha de 3 dias, 24 horas, a gente revezando para escutar as batidas da bola contra o revestimento, o que não aconteceu. Né? Então, a gente vê que não estava tendo esse impacto. A gente, ainda assim, parou o moinho, né? Fez uma inspeção de placas para garantir que a gente não tinha projeção sobre o revestimento. E, assim, a gente seguiu com a melhoria. Falando agora de resultados, né? Então, o cenário 1, ele nos mostrou, né, que, na condição que a gente trabalha, é uma condição ideal, né? A gente tem uma boa trajetória da bola. A condição 2, a gente não tinha uma boa cominuição. E, na condição 3, que é as simulações que a gente fez de aumento de rotação, a gente tinha uma boa trajetória de bola. Aqui um ponto importante também foi a questão da energia de impacto, né, que no cenário 2 a gente reduziu essa energia em relação ao cenário ideal, e no cenário 3, que é o que a gente aumentou a rotação, a gente retorna para as condições de energia, aumentando aí em quase 10% a energia de impacto. Aqui a gente trouxe essa carta IAM para mostrar a condição antes e depois. Como foi falado, essa melhoria foi implementada em 18 de novembro. Então, de dia 1º até o dia 18, foi a nossa condição anterior, né? E do dia 18 até o dia 30 é a nossa condição posterior à melhoria. Então, a gente percebe que, por mais que a gente não melhorou tanto em amplitude, né, a gente ainda tem alguns pontos fora do controle. A gente deslocou os nossos controles, né, a nossa média, e a gente percebe uma média muito melhor. A gente consegue ver isso muito mais claro aqui no histograma, né, esse deslocamento que a gente teve aqui. Então, a gente aumentou a média e a gente tem picos de taxa muito mais elevados aqui, em torno de 1.800 toneladas a hora. Estou correndo aqui, que já deu tempo. A gente trouxe aqui também o boxplot, mostrando alguns dos nossos resultados de taxa para cada uma das
para cada um das nossas rotações, né? Então, a gente percebe que os melhores resultados estão com rotações que a gente não trabalhava até então. Então, nós passamos 20 anos trabalhando com rotação de 9,9, e aqui a gente teve os melhores resultados, saindo de uma rotação, saindo de uma taxa, né, em torno de 1.700 aqui para 1.775, a gente aumentou 28%, 28 toneladas a hora, né, de taxa em relação ao 9,9, que era o que a gente trabalhava. Outros ganhos também que a gente teve foi a questão de redução de energia, né, de consumo específico. Aqui, né, anteriormente, aqui na nossa menor rotação, a gente tem por volta de 9 kWh por tonelada. A gente reduziu para 8,7. Né, com isso, a gente chega próximo do consumo específico que é de projeto, que é 8,6. Então, a gente teve um bom ganho aqui, em torno de 4% de redução de energia. E os resultados financeiros, né? Durante esse período, avaliando, a gente teve um retorno financeiro de R$ 314 mil, né, nesse período de novembro, e fazendo uma projeção disso para o ano, a gente tem um ganho aí de 15 milhões. Então, assim, rapidamente, fazendo uma conclusão, né, a gente viu que essas modificações na rotação, né, tornou-se uma resposta bem viável para a gente conseguiu ter um ótimo retorno sem precisar parar o moinho, né, fazer outra intervenção mecânica nele. Com isso, a gente ganhou aí em taxa, né, a gente teve esse retorno aí de 28% de taxa. Tivemos a melhoria também na questão do consumo específico, como a gente mostrou, quase 10%, aí, quase 4%, e aumento de energia de impacto, que é o que mais importa para a gente no moinho, né? Que é aquela energia que a gente mostrou também, que a gente ficou quase 10% acima. Então, esses resultados, né, eles mostram para a gente que os parâmetros operacionais eles são vivos, né, que eles precisam ser renovados, estudados e analisados a cada dia, que a gente tem muitos ganhos fazendo pequenas mudanças internas. E a gente queria fazer um agradecimento especial, né, a toda a equipe de operação de usina, né, da Mina do Sossego, que foram muito abertos, né, a nossa melhoria aí. Como eu falei, foram 20 anos trabalhando dessa forma. Então, assim, é uma quebra de paradigmas mesmo. Né? Então, sempre que a gente muda o nosso pensamento, a gente tem oportunidades e ganhos. Muito obrigada. Essas são as nossas referências. Os nossos agradecimentos a Vale Metais Básicos. Eles continuam conosco aqui no palco.